Aleluia. Um grande profeta surgiu entre nós, e Deus visitou o seu povo. Aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram à outra margem do mar, na região dos Gerazenos. Logo que saiu da barca, um homem possuído por um espírito impuro, saindo de um cemitério, foi a seu encontro. Esse homem morava no meio dos túmulos, e ninguém conseguia amarrá-lo, nem mesmo com correntes. Muitas vezes tinha sido amarrado com algemas e correntes, mas ele arrebentava as correntes e quebrava as algemas, e ninguém era capaz de dominá-lo. Dia e noite ele vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Vendo Jesus de longe, endemoniado, correu, caiu de joelhos diante dele e gritou bem alto: Que tens a ver comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Eu te conjuro por Deus, não me atormentes. Com efeito, Jesus lhe dizia: Espírito impuro, sai desse homem. Então Jesus perguntou: Qual é o teu nome? O homem respondeu: Meu nome é Legião, porque somos muitos. E pedia com insistência para que Jesus não o expulsasse da região. Havia aí perto uma grande manada de porcos, pastando na montanha. O espírito impuro suplicou então: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus permitiu. Os espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos. E toda a manada, mais ou menos uns 2.000 porcos, atirou-se monte abaixo para dentro do mar, onde se afogou. Os homens que guardavam os porcos saíram correndo e espalharam a notícia na cidade e nos campos. E as pessoas foram ver o que havia acontecido. Elas foram até Jesus e viram o endemoniado sentado, vestido e no seu perfeito juízo, aquele mesmo que antes estava possuído por legião, e ficaram com medo. Os que tinham presenciado o fato explicaram-lhes o que havia acontecido com o endemoniado e com os porcos. Então começaram a pedir que Jesus fosse embora da região deles. Enquanto Jesus entrava de novo na barca, o homem que tinha sido endemoniado pediu-lhe que o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não permitiu. Entretanto, lhe disse: Vai para casa, para junto dos teus, e anuncia-lhes tudo que o Senhor, em sua misericórdia, fez por ti. E o homem foi embora e começou a pregar na Decápolis tudo que Jesus tinha feito por ele, e todos ficaram admirados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A palavra do Santo Evangelho nos serve nossos pecados. Amém. Nesse Evangelho nós vemos que Jesus, depois de ter atravessado a tempestade com os discípulos, chegou numa região estrangeira, lá onde ele ia pregar o Evangelho. E quando chega, dá de cara com esse endemoniado que vivia no cemitério. Uma possessão tão forte que nenhuma corrente conseguia segurá-lo. E Jesus expulsa aquele demônio. De fato, o demônio, ele não tem poder sobre Jesus. Jesus é aquele que expulsa os demônios.
O demônio diante de Jesus só pode pedir para ir aos porcos. Só pode pedir, porque não pode ordenar a Cristo. Ele não tem o poder sobre Cristo. E Jesus permite, porque os porcos também eram sinais e são sinais de impureza. O rei dos porcos move-se também a impureza, se tira também a impureza daquela cidade. Só que onde está o valor da pessoa humana? Porque as pessoas, logo que foram, viram que os porcos haviam morrido, viram o homem que estava lá, estava bem vestido, estava consciente, estava propriamente são nas suas ideias. Eles preferiram que Jesus fosse embora, porque não queriam que Jesus fosse e tirasse todas as seguranças deles. Na realidade, aquele homem estava sim acorrentado ao mal, acorrentado ao demônio, mas toda a cidade também, de uma certa forma, estava acorrentada. E preferiram permanecer acorrentada aos seus bens materiais, preferiram as coisas desse mundo ao lugar de ver um homem de bem, um homem bom, um homem curado, um homem livre, liberto. E Jesus, ele realiza isso na nossa vida. Ele tira de nós todas as escravidões, aquilo que nos prende. Ele quebra as correntes que nos prendem, que não nos permitem de caminhar para Ele, que não nos permitem de pensar, de raciocinar, que não nos permitem de tomar decisões por nossa liberdade, por nossa escolha. Jesus é aquele que quer nos ver bem. Ele quer resgatar em nós toda a nossa humanidade, toda a nossa dignidade. Só que muitas vezes nós também estamos presos aos porcos, aos bens materiais, às coisas deste mundo. E nós muitas vezes não queremos deixar essas coisas. Preferimos ficar com essas coisas do que deixar com que Deus realize a sua obra na nossa vida, tire de nós todas as coisas más que nos impedem de ser livres, que nos impedem de ser felizes. Por isso, precisamos nós acreditar mais no poder de Cristo, acreditar mais em nosso Senhor Jesus Cristo e deixar Ele libertar a nossa vida. Porque depende também de nós, da nossa escolha, de nós deixarmos Ele entrar na nossa vida, Ele fazer parte da nossa vida, Ele curar a nossa vida. E se nós não damos os passos que o Senhor nos pede, nós ficaremos sempre presos, amarrados, acorrentados pelo mal. O Senhor é aquele que quer libertar a nossa vida, quer purificar o nosso coração, quer nos dar dignidade. Não podemos nos contentar com poucas coisas. Não podemos nos lamentar pelos porcos que irão morrer, pelas impurezas que iremos deixar para estarmos com Cristo. Precisamos enxergar que Ele quer mais de nós, quer dar-nos o melhor. Agora Jesus, Ele nos dá o melhor, Ele quer nos dar mais, não para que nós fiquemos sempre como aqueles protegidos por Ele,
É claro que Ele nos protegerá para sempre. Mas nós somos curados, somos libertos. Jesus restitui a nossa dignidade para que nós possamos fazer aquilo que Ele não pode fazer, porque as pessoas não se abrem a Ele. Este homem que estava endemoniado, ele queria ficar com Jesus, queria entrar no barco com Jesus, atravessar de novo o lago, o mar. Só que Jesus mandou ele permanecer, porque ele faria aquilo, ele deveria fazer aquilo que Cristo não pôde fazer. Não pôde fazer porque os homens não quiseram deixar Jesus entrar, mas ele podia entrar, porque ele era de lá. E de fato ele começou a anunciar aos outros as maravilhas que Deus fez com ele. E dessa forma, a palavra de Deus foi difundida também ali. O reino de Deus chegou àquelas pessoas. Nós recebemos a graça de Deus para levar, primeiro para nos salvar, para termos de novo a dignidade, sermos libertos, mas depois para que possamos ser testemunhas para aquelas pessoas que não querem vir até Cristo, ou que não querem aceitar Cristo, para que elas entendam o que estão perdendo, entendam que só em Jesus tem a salvação, entendam que só Jesus pode nos libertar verdadeiramente. Por isso, precisamos ter fé em Cristo. Fé porque Ele é maior do que todos. Ele é que ordena em todos. Ele é que comanda. Ninguém pode comandar a Cristo, a não ser o Pai. Mas Ele e o Pai são um. E ninguém pode com Jesus Cristo. E se estamos com Ele, o mal pode nos rodear, pode querer nos derrubar. Mas se nós permanecermos fiéis com Ele, Cristo vencerá. Vencerá por nós. E aí entra a nossa fé, porque, como nós vemos na primeira leitura, não é que Deus não está agindo nos nossos dias, diante de tanta maldade, diante de tantas coisas, mas Ele quer ver a nossa fé, porque Ele tem um plano maior, um plano melhor. Ele quer algo melhor para todos nós, não só para um ou outro, para todos. E por isso é que também nós somos chamados a sofrer, a esperar, a anunciar o Evangelho, para que nós possamos ver toda a promessa ser realizada, mas não ser realizada só para nós, ser realizada para todos, todos aqueles que aceitam a Cristo, todos aqueles que têm fé em Cristo, todos aqueles que acolhem o Evangelho, que acolhem a salvação de Cristo. A esses, Deus está preparando algo melhor, algo bom, algo muito melhor do que nós podemos esperar. Por isso, devemos confiar em Deus, sabendo que sim, talvez não veremos, e provavelmente não veremos as promessas de Deus, assim como os outros grandes da Sagrada Escritura, outros grandes da igreja que deram a vida por amor a Cristo, outros que sofreram por amor a Cristo, outros que procuraram viver a sua vida dia após dia na santidade. Eles verão toda a promessa de Deus realizada com todos nós que permanecemos fiéis a Cristo, em Cristo, porque aquilo que Deus nos aguarda, que Deus espera, é algo bem maior do que nós possamos imaginar. Se nós vemos o endemoniado, ele quando
Quando Jesus chega, ele está acorrentado, está preso, vive no cemitério, é um homem que não tem poder sobre si, e quando Jesus o liberta, ele já está são, é um novo homem, é um homem novo, um homem totalmente ciente, consciente, um homem que pode fazer suas escolhas, um homem que não tem mais medo. É isso que o Senhor quer fazer de nós. E nós podemos escolher: ou ficamos com as seguranças deste mundo, que na realidade escravizam, não nos dão segurança, ou escolhemos a Cristo. E escolher a Cristo não é certeza de uma garantia de totalmente ausência de conflitos e de dor, porque o próprio Cristo sofreu por nós. Mas teremos a certeza da promessa de Deus. Algo muito melhor e maior do que este mundo pode nos dar, nos aguarda, se formos fiéis, se permanecermos fiéis em Cristo Jesus.